Bom, pessoal, todos entregaram já a prova, né? A lista barra prova. Todo mundo entregou? Ah, você não. Ah, obrigado. Quer dizer, não precisava entregar agora, mas é melhor para não esquecer, né? Obrigado. E no fim, a banca que eu vou participar não vai ser problema, porque vai ser já fora do semestre. Então, não, começa de novo em que dia de junho? 17. Tem esse finalzinho de maio e o comecinho de junho. Não, entre o primeiro e o segundo semestres de 2024 de fato, que começarão em junho, acho que não vai ter praticamente nenhum dia. Não, mas antes também não tinha isso. Acabava, tipo, a semana de exame, não tinha o final de semana, a segunda... Você diz entre os dois semestres de 2024. Ah, sim, não mudou nada. E aí, pessoal, vamos lá? Spin. A cabeça de vocês já está girando? Então, a gente tratou ali um pouco de dinâmica de spin, né? A gente mostrou a dedução de como você tem o acoplamento do campo magnético com os graus de liberdade de momento angular. Vendo isso, a gente estende essas ideias e tratando o spin como um momento angular também, né? Então a gente define aquele momento magnético, né, que vai ser agora proporcional ao operador de spin, certo? Isso é, como eu falei para vocês, é fenomenológico, porém, quando vocês virem isso do ponto de vista da equação de Dirac, esse acoplamento aparece naturalmente, ou seja, aparece de deduções de primeiro princípio que o momento angular de spin também acopla com o campo magnético, assim como você tem aquele outro momento angular, né, que acopla com o momento magnético, que é o momento angular orbital, certo? A gente tratou a dinâmica disso. A gente viu que se você tem uma espira aqui, né, apontando para cá, o momento angular, né, e você tem um campo magnético B apontando para cima, o que vai acontecer é que essa espira vai girar aqui, certo? E a gente fez uma coisa similar, a gente pegou um cara que começava com momento angular, né, agora de spin, mais H cortado sobre 2, na direção Z, né, desculpa, a gente pegou um cara arbitrário aqui, um spinor arbitrário, e viu que a ação desse mesmo acoplamento nesse spinor é fazer o momento angular girar também nesse plano aqui, só que agora com todas as restrições e complicações que vêm do fato de que você está fazendo uma medida num vetor no espaço de Hilbert, tem aquelas limitações porque você não pode medir duas coisas associadas a operadores que não comutam e assim por diante, certo? Então foi isso que a gente viu até agora. A gente vai ver mais um pouquinho do acoplamento, né, de dinâmica de spin, e a gente vai passar para a adição de momento angular, tá certo? Ou seja, como que a gente lida com esse momento angular total, né? Como é que ele aparece na prática, né? Porque quando você vai medir alguma coisa, em muitas situações você não vai ser capaz de medir só um pedaço do momento angular, ou seja, só o pedaço do momento angular referente ao orbital, só o pedaço de spin. Você geralmente mede a soma. E quando você soma momentos angulares, o que acontece, né? É isso que a gente vai tratar em seguida. Bom, então a gente fez essas continhas aqui. Em algumas situações, você vai ter algumas situações em que esse acoplamento não, de certa forma, é um acoplamento fatora. E você consegue isolar alguns graus de liberdade para que você só veja o de spin, por exemplo. Uma rede de spin, meio que se amarrou todos os elétrons ali. A única coisa que o elétron pode fazer é flipar de mais H cortado sobre 2, menos H cortado sobre 2. Então, de certa forma, você consegue isolar uma coisa da outra. Certo? Bom, então, a gente vai falar aqui do experimento de Stern-Gerlach. Então, a mesma coisa, você tem um B aqui, que vai ser uma certa função de Z agora, E3, tá certo? É aquele mesmo campo magnético para cima, tá? E a gente vai escolher esse campo magnético de forma de que dB, dZ é menor que zero, tá certo? Ou seja, a diferença é que agora
a gente tem um campo magnético que varia, tá certo? Ou seja, ele vai ser mais forte e mais fraco, tá certo? Bom, como é que é a força numa espirazinha, né? Mesma coisa, você tem que lembrar do curso de elétron 1 e lá você deduziu que isso aqui vai ser dado menos, aí a gente bota aqui o gradiente do potencial e no caso o nosso potencial aqui nada mais é do que a nossa newtoniana de interação, tá certo? Se vocês lembrarem da nossa newtoniana de interação que a gente usou na aula passada, isso aqui vai ser, tem um menos aqui, esse é um gradiente e aqui eu tenho o meu mi escalar b. Certo? Só que aqui tem um menos também, então fica mais. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se você tem del B, del Z menor que θ. Menor que zero. O θ está errado aqui. É só dizer que esse campo magnético está decrescendo, né? Quando você aumenta Z, ele diminui. Ok. Bom, esse gradiente aqui, nossa situação é fácil. Qual a nossa situação? A gente quer pegar o gradiente do ponto de vista dos graus de liberdade de spin. Para os graus de liberdade de spin, a gente sabe que o nosso mi vai ser igual a menos G E sobre 2 MC spin. Certo? Assim como a gente usou na outra aula. Certo? Só que esse cara aqui, naturalmente, não tem nenhum grau de liberdade de spin, de orbital associado a ele. Certo? Então, o gradiente não vai atuar aqui, ele vai atuar só no campo magnético. Tá certo? Bom, nesse caso, então, isso aqui vai ficar o seguinte. Se você fizer essa continha, esse gradiente vai virar mi escalar gradiente aplicado em B. Certo? Que, por sua vez, te dá mi na direção Z, del B, del Z, E3. Certo? Continha simples, sabe? Tá? Então, você vê então, que a força que uma espira vai sentir, e agora a nossa espira vai estar, não é mais de fato uma espira, mas são os graus de liberdade de spin, que vai sentir na presença de um campo magnético é dado por essa expressão aqui. Tá? Ou seja, se você bota um elétron no campo magnético, o grau de liberdade de spin dele vai ser puxado, vai fazer com que essa partícula seja puxada para cima ou para baixo. Tá certo? Dependendo do quê? Dependendo do alto valor desse cara aqui. Bom. Então, quais são os estados possíveis que a gente pode medir aqui? Ou seja, deixa eu escrever esse cara explicitamente. A gente já escrevi aqui, né? Ou seja, o meu mi Z vai ser igual a menos G E sobre 2 MC SZ. Certo? Quais são os autovalores de SZ? Esse aqui é o fator giromagnético, lembra? O fator giromagnético, G, na dedução via equação de Dirac, ele é 2. E se você tiver todas as correções da eletrodinâmica, é 2 ponto, um monte de casinha aqui, um monte de dígito complicado, certo? Beleza? Então, basicamente, se eu tenho aqui um pacote de onda inicial, você pode pensar que você tem digamos, um átomo com um elétron na última camada. Pode pensar no átomo de hidrogênio para simplicidade, certo? Então ele vai ter aqui uma certa posição no centro de massa do átomo, tá certo? Você tem aqui, esse aqui, digamos que é o núcleo, né? Esse cara aqui vai ser os graus de liberdade do elétron, tá certo? Que está a uma certa distância desse núcleo aqui. Deixa eu botar aqui, acho que é melhor botar X. Certo? E ele está nesse estado aqui, por exemplo. Certo? Então, deixa eu ver se vocês entendem essa notação aqui. Bom, imagina o experimento é o seguinte. Eu tenho aqui a minha direção Z, certo? Eu tenho um campo magnético que aponta para cá, né? Com essa característica aqui.
se meu átomo está aqui, ó, isso aqui é meu átomo, tá certo? Eu tenho a posição do centro de massa do átomo, que é aqui no centro, digamos assim, que é o nosso X centro de massa, certo? Digamos que deixa eu fazer um átomo bem grande aqui, aí você tem um raiozinho aqui R, né, que é a distância que o elétron está aqui do núcleo, tá certo? Que é esse R aqui, certo? E esse cara aqui são os graus de liberdade de spin, tá certo? Lembra da notação mista que a gente discutiu lá atrás? Essa aqui é a notação mista, em que eu tenho a coisa vetorial para spin, mas para os graus de liberdade orbitais eu tenho as componentes, tá certo? Então, quando eu aplicar um campo magnético, esse campo magnético ele vai efetuar essa força aqui, ó, certo? Dependendo do quê? Dependendo do spin da partícula, certo? Bom, o que acontece depois que você aplicar essa força aqui? O que vai acontecer com o seu átomo aqui, né, quando ele chegar aqui? O que vocês acham que vai acontecer? Né? Digamos que eu estou aqui na posição, digamos que aqui é a direção Y, só para a gente manter o nosso padrão, né? Bota o X saindo aqui do quadro como sempre, tá certo? Então esse cara aqui é a minha função de onda do centro de massa no que diz respeito a esse movimento aqui no Y, tá certo? Digamos que eu tenho uma certa velocidade para cá. E esse cara aqui é do meu elétron. Quando eu aplicar esse cara, vai dar uma força. O que vai acontecer com o meu elétron quando ele chegar aqui, nesse caso especificamente? O menos aqui vai compensar com o menos que eu tinha colocado antes, né? Cadê? Eu já escrevi direto? Não. Então, quando eu botar esse resultado aqui, esse menos vai se juntar com o menos dessa derivada aqui, então vai ficar positivo. Então, se o meu spin for para cima, eu vou ter a força para cima, ou seja, o meu pacote de onda, em vez de se encontrar aqui, ele vai se encontrar aqui. Certo? E se meu spin estiver para baixo, o meu pacote de onda vai se encontrar aqui. Tá certo? E se eu estiver numa situação mista? O que vai acontecer? Ou seja, aqui eu estou fazendo a suposição de que eu tenho o meu estado de spin up, né, e nenhuma probabilidade de encontrar para baixo. Mas se eu estiver num estado alfa, beta aqui. Porque veja, a gente está meio que pensando classicamente o que está acontecendo, né? Não tem probabilidades nas duas direções. Sim. Aí vocês têm que usar, mas é isso mesmo, vocês têm que usar a ideia do princípio da superposição. Então, usando o princípio de superposição, é fácil entender o que acontece com esse cara aqui. Né? Como eu falei para vocês, o pacote de onda vai ter um deslocamento na direção Z positivo. Se a gente tem o contrário, você vai ter um deslocamento na direção para baixo, ainda na direção Z, tá certo? Então, o que vai acontecer se você tiver alfa, beta, é que a probabilidade vai se manter, e se você tinha, digamos, 30% de chance de encontrar para cima, significa que se você repetir o seu experimento inúmeras vezes, 30% das vezes você vai encontrar aqui. Tá certo? É aquela brincadeira da mecânica quântica que quando você quer interpretar a função de onda, você precisa interpretá-la pensando em repetição de um experimento onde você tem um controle, a capacidade de reproduzir a mesma situação, ou a mesma função de onda de novo, de novo, de novo. Certo? Ok. Então é isso. Tá certo? E aí, bom, isso aqui é a base para a gente fazer um monte de brincadeira. Digamos, isso aqui que a gente usa para fazer um polarizador de spin, né? Então, você usa isso aqui para selecionar todos os átomos que vêm com spin up. Você bota um bloqueio aqui, você bota uma barreira aqui e deixa sair só o feixe que vem por aqui, tá certo? E aí você usa essa máquina para
fazer experimento, ou seja, você pode ver se pega um cara com spin na direção Z, depois mede na direção X usando um experimento similar, repete isso várias vezes, você vê como é que funciona e recobra toda a questão da probabilidade que a gente discutiu antes, ou seja, se ele está com 1, 0 aqui, do ponto de vista do spin SZ, ele tem 100% de chance de ser encontrado com para cima e 0 para baixo. Mas se você pegar esse mesmo estado e medir SX, você vê que tem 50% de chance de encontrar ele com SX mais e SX menos, o que é estranho, né? Mas se você fizer isso experimentalmente, esses números, essas probabilidades, por mais estranhas que sejam, você vai encontrar no experimento. Isso foi feito já inúmeras vezes. Eu não sei se no laboratório aqui a gente tem algum tipo de experimento de polarização de spin, né? Mas é muito legal, porque de fato funciona e toda a probabilidade estranha da mecânica quântica aparece diretamente no experimento, certo? Ou seja, e além de tudo, você consegue ver que o spin de fato existe, né? Porque se você pega esse cara aqui nesse estado, né? Se vocês lembrarem, esse cara aqui é o N igual a 1. Esse estado ele tem L0, tá certo? E M0. É um estado do átomo de hidrogênio. Nesse estado aqui, por incrível que pareça, o elétron está parado. O estado fundamental do átomo de hidrogênio, você pode... O elétron está parado é uma péssima afirmação, porque o elétron não tem posição e velocidade quanticamente, tá certo? Mas se você for pensar do ponto de vista de média, o elétron ele tem uma velocidade que vai ser 0, na média, tá certo? E a sua... Eu não quero falar besteira, mas a sua estatística vai ser consistente com isso, certo? A estatística da probabilidade do elétron. Ou seja, nesse experimento não tem nenhuma razão para esse cara subir ou descer. Porque não tem momento angular orbital, ou seja, não tem porquê você ter uma interação com o campo magnético. Então, se não houvesse spin, esse efeito aqui não aconteceria. Tá certo? Então, além de tudo, além de você ver toda a estatística engraçada do spin, isso aqui te garante que spin de fato é uma propriedade que está lá no elétron, entendeu? Por isso que esse experimento aqui foi bastante importante para o desenvolvimento dessa parte da teoria. Certo, pessoal? Tem a probabilidade de subir ou descer, não pode ficar no meio. É porque você vai ter uma força, né? Essa força vai atuar no pacote de onda, mudando o centro dele. Isso tudo é porque o campo magnético está na direção sul, né? Isso. Mas só para responder melhor a sua pergunta. Veja, esse cara aqui, tanto esse quanto esse, eles vão te dar uma probabilidade de encontrar o elétron em uma certa posição, certo? O que eu estou falando para vocês é que esse cara aqui, ó, ele tem uma certa probabilidade de ser encontrado aqui um pacote gaussiano em torno, né, é um pacote tridimensional, ou seja, se eu medir, às vezes eu vou encontrar o átomo aqui, às vezes eu vou encontrar ele aqui, com menos probabilidade, quanto mais eu me afastar desse centro, certo? Quando esse cara aqui evolui, o meu pacote gaussiano, ele vai ter um pacote aqui com probabilidade alfa e um pacote aqui com probabilidade beta, certo? Se você voltar um pouco no tempo e tentar medir o que está acontecendo aqui, ó, vai ter um pacote gaussiano centrado aqui e um pacote gaussiano centrado aqui, certo? É claro que se você tiver alfa e beta ambos iguais um ao outro, né, ou seja, 50% de chance aqui, 50% de chance aqui, existe uma probabilidade não nula de você encontrar ele no centro. Certo? Ou seja, sempre vai haver uma probabilidade não nula de você encontrar ele no centro. Se você conseguir amassar seu pacotinho bem pequeno, essa probabilidade se aproxima de 0, aí de fato eu consigo filtrar. Mas você tem razão, tem que tomar cuidado com os graus de liberdade orbitais, porque eles também vão interagir com o seu experimento no sentido de que esse cara aqui, por mais que seja o pacote, entre aspas, que subiu, isso não muda o fato de que existe uma probabilidade de encontrá-lo ele aqui embaixo, justamente porque os estados quânticos não são localizados no espaço. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, nesse caso aí, para você provar a existência dos espinhos, está considerando só a atuação do campo magnético. Aí, se você considerar a existência do campo elétrico, você deveria observar essa questão fundamental? Deixa eu ver se eu vou falar se eu ia falar disso aqui. Que eu pulei essa parte. Deixa eu...
Então deixa eu dar um exemplozinho aqui. Eu tinha pulado porque a gente está com pouco tempo, mas deixa eu falar aqui. Então a sua questão é o que acontece. Se eu botar aqui, mas se bem que o meu outro exemplo também é com campo magnético, mas é em outro sentido. Mas sim, você vai ter o campo elétrico também. Se você tiver um campo elétrico aqui para cima, o campo elétrico vai atuar. Só que agora o campo elétrico vai atuar no sentido de que isso aqui forma um dipolo. Né? Ou seja, você tem um próton aqui, né, e um elétron aqui, e digamos que, dependendo do estado que você está aqui, lembra daqueles orbitais? Se você tiver um orbital mais ou menos alinhado numa certa direção, é possível que esse dipolo seja não nulo para cima, e aí você vai ter uma interação do campo elétrico com o dipolo, tá certo? E aí isso aqui vai mudar, digamos, a trajetória do objeto também. Mas não vai ter muito a ver com spin, entendeu? Porque o campo elétrico ele não tem essa particularidade de agir diferentemente sobre o spin. Vocês conseguem provar considerando a mesma essência do campo magnético. Porque senão você tem como dizer que é a relação do spin. Isso, sim, verdade. Sim. Mas tá. Ok? Outra coisa que eu ia falar agora, que eu acabei pulando, rapidamente, é só que se você tem agora estados do átomo de hidrogênio N, L, N, e agora você tem o mais ou menos, né? Se você coloca seu átomo na presença do campo magnético, você vai ter a sua newtoniana orbital normal, que você está acostumado, menos E sobre 2 MC BLZ, que é o acoplamento que a gente tinha visto antes, né? Menos E G sobre 2 MC, aí já vou botar não, vou deixar o G aqui mesmo, BSZ, tá certo? Então, por exemplo, se eu estou num estado 100, no estado 100, mais ou menos, como é que vai ficar a energia desse meu estado aqui, né? Se eu aplicar essa newtoniana, a gente tem a newtoniana da parte orbital, que é aquela newtoniana do átomo de hidrogênio que a gente viu, né? Então isso aqui vai dar uma coisa tipo menos Rydberg sobre N quadrado, certo? Que é a energia desse estado. Mas você vê que esse estado era totalmente degenerado, né? Só que agora, na presença do campo magnético, o que vai acontecer? Eu vou ter esse acoplamento aqui. Esse acoplamento, por mais que o meu L seja zero, aqui, ó, esse meu acoplamento vai estar sempre lá, porque o spin está sempre lá. Eu não consigo zerar esse grau de liberdade de momento angular, né? Então, vou ter uma correção aqui que vai ficar mais ou menos E H cortado B sobre 2MC. Tá certo? Ou seja, se eu tiver esse cara alinhado ou alinhado a favor ou contra o campo magnético, a energia desse estado aqui, ó, isso aqui tudo vezes, claro, 1, 0, 0, mais ou menos. A energia do meu estado vai ser isso vezes isso aqui. Tá certo? Ou seja, se você medir agora um átomo que está excitado caindo para esse estado, ele pode emitir um fóton, dependendo do alinhamento que ele terminar, um fóton com energia menos Rydberg sobre N2 mais esse número ou menos esse número. Ou seja, você mede a diferença nos estados do átomo, inspecionando a energia, por exemplo, do elétron, do fóton que ele emite quando ele decai para um estado. Oi? Ah, sim, é. Isso. Certo? Então, aquele 13,6 eletronvolts que vocês estão acostumados, mais essa correção aqui para um campo elétrico pequeno. Lembra que a gente fez aquela aproximação de campo elétrico pequeno para encontrar o acoplamento, né? Oi? É campo magnético, isso, campo magnético, isso. Tá? Tá, esse aqui é o efeito Zeeman. Oi? Isso, Rydberg, isso. Pode ser. Certo? Então você vê que essa degenerescência aqui é quebrada, certo? Antes você tinha a mesma energia para esse elétron, independente do spin dele. Como tem um campo magnético, se ele está com o spin alinhado ou contra-alinhado,
ele vai ter energias diferentes. Então isso quebra a degenerescência desse estado. Certo? A gente chama de estados degenerados os estados que têm a mesma energia, né? Ou mesmo alto valor em geral. Nesse caso, o que eu estou dizendo para você é que se não tiver campo magnético, o estado mais e menos tem a mesma energia. A presença do campo magnético quebra a degenerescência. Isso acontece frequentemente, né? E vocês vão ver que há outros tipos de interações mais sutis, porque imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui um átomo, né? E imagina que eu tenho o alinhamento do spin do próton, né? E o spin do elétron, certo? Então tem uma série digamos, para cá ou para cá, uma série de efeitos que vem na eletrodinâmica que vão fazer pequenas sutis diferenças nos estados de energia do átomo de hidrogênio, justamente por causa de efeitos de teoria de quântica de campos, de interação entre o elétron, o spin e a órbita, né? O que na verdade é muito interessante, porque como são sutis e são efeitos de correção em teoria quântica de campos, eles são efeitos que te dão uma diferença de energia muito pequena, certo? Só que esse tipo de energia, essa diferença de energia muito pequena, acaba te levando a comprimentos de onda muito grande, né? O comprimento de onda grande, ele é bom porque a gente consegue observar ele em alguns experimentos. Então tem vários experimentos em cosmologia que a gente faz, que a gente encontra justamente esse tipo de efeito aqui no espectro da luz que a gente recebe, né, que passou por dentro de uma nuvem de gás, por exemplo, interagiu com átomos, e algumas das emissões que vieram justamente por causa dessa pequena diferença de energia, e a gente mede esses caras. Certo? Então você vê que às vezes por causa de uma sutileza, de uma correção em teoria quântica de campos, quer dizer, não é por causa disso, a natureza tem isso, mas a gente conseguiu ver isso a partir de teoria quântica de campos, a gente tem um efeito cosmológico que nos ajuda a distinguir sinais que vêm do cosmos. Quando você desliga o campo magnético, você se torna incapaz de distinguir esses estados. Então, por que exatamente? Porque eles têm a mesma energia. Então, imagina o seguinte, imagina que você mede ele, aí você encontra lá que a energia de acoplamento é 13,6. Aí você mede de novo, é 13,6 de novo. Você não sabe se você está medindo o mesmo estado, se está medindo o estado com o spin up e o spin down. É simples assim. Certo? Mais dúvidas sobre spin? Você falou que existe uma probabilidade aí, alfa e beta. Só que o spin não é algo fixo da partícula, eu deveria ver isso sempre que eu fizesse o experimento? O spin é fixo e no sentido... O spin é fixo e você pode ver isso observando que se você medir o S quadrado, vai sempre ser 3/4 de H cortado ao quadrado. Ou seja, o momento angular de spin total, ele está sempre lá. Você não tira ele, você não bota ele. Certo? Porém, aqui, alfa e beta representa quanto do momento angular está apontando na direção Z. E isso pode mudar, porque você pode girar o cara que está se apontando para cá, você gira ele e agora está apontando para cá. É só isso. Certo? Bom. Então vamos começar a brincar agora com sistemas compostos, porque é a partir deles que a gente consegue ver a emergência, né, emergindo, e a importância da adição de momento angular. Tá? Não sistemas só como sistemas compostos, na verdade, quando você considera sistemas em que você precisa levar em consideração momento angular orbital e de spin, né, a adição de momento angular também é importante. Então vamos lá. Digamos que eu tenho um sistema que é assim. Eu tenho S1, M1, S2, M2. Tá? Então eu tenho duas partículas. Tá? Essas partículas têm momento angular de spin total S1 e S2 e momento angular de spin na direção Z, M1 e M2. Ou seja, aqui eu estou medindo S1 ao quadrado, S2 ao quadrado, S, Z1 e S, desculpa, 1, Z, 2, Z. Então, tá, para distinguir as minhas duas partículas,
eu estou botando nos operadores, tá, o rótulo que associa o operador à partícula, certo? Ou seja, eu tenho um operador de spin que mede o spin da partícula 1 e um que mede da partícula 2, certo? Beleza. O que acontece se eu aplicar SI ao quadrado nesse meu estado aqui? S1, M1, S2, M2. Isso dá quanto, pessoal? H cortado ao quadrado, SI vezes SI mais 1. Tá certo? S1, M1, S2, M2. Certo? E se eu aplicar o meu SZI também, meu SIZ é a mesma coisa. S1, M1, S2, M2. Tá certo? Isso aqui vai ser H cortado, MI, mesma coisa. S1, M1, S2, M2. Tá certo? Por simplicidade, eu estou escrevendo tudo aqui explicitamente, mas por simplicidade eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever simplesmente mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, tá certo? De forma que isso aqui vai representar. Nós vamos escolher trabalhar com S1. Desculpa. S1 igual a meio e S2 igual a meio. Ou seja, pode ser 2 elétrons, pode ser um elétron e um próton, tanto faz, tá? Então, quando nós representarmos desta maneira aqui, o que a gente quer dizer é que isso aqui vai ser S1 igual a meio, M1 igual a esse mais ou menos aqui. Só para dizer esse mais ou menos, porque aqui pode ser mais, aqui menos, aqui mais, né? Menos, menos, mais, menos, menos, mais. Certo? Então aqui vai ser mais ou menos meio, tá certo? E a mesma coisa, né? S2 é igual a meio e M2 é igual a esse mais ou menos aqui. Então é claro que a gente estabelece logo no começo essa notação muito mais compacta para não ficar escrevendo essa coisa horrorosa, enorme, né? O tempo todo. Até aqui tudo bem, pessoal? Bom, mas digamos que isso aqui, por alguma razão, seja um estado que essas duas partículas estão amarradas de alguma forma, né? Por exemplo, pode ser um átomo de hidrogênio que tem um elétron e um próton, pode ser dois elétrons que estão presos ao mesmo átomo, né? Ou seja, pode ser qualquer coisa que me amarre essas duas partículas juntas aqui. Quando eu for medir o momento angular, mesmo de spin desse conjunto, eu vou medir alguma coisa associada ao operador S total, que nada mais vai ser do que o meu S1 mais S2. O M2 ali é meio, né? É mais ou menos isso, meio. Tá certo? Então veja, quando eu for medir o meu momento angular total, eu vou medir isso aqui. Certo? É aquele J maiúsculo. Isso. O J maiúsculo ele vai tomar muitas formas daqui para frente. Essa é uma forma dele. Tá certo? Às vezes vai ser uma soma de S com L, às vezes vai ser L com L, às vezes vai ser S com S, tá certo? É sempre o momento angular total do seu sistema. No que diz respeito àquilo que você está tentando medir ou modelar, certo? Beleza, então é fácil ver que SI, veja pessoal, quando eu não botar o 1 e o 2 explicitamente, eu estou tratando das componentes, tá bom? Então, do total. SI, SJ vai ser igual. Bom, a gente sabe como é que é o comutador desses caras aqui, né? Do S11, S12, S13, a gente sabe que faz aquela álgebra do grupo de rotação. Então, se esses caras estão se somando, é claro que esse cara aqui também vai satisfazer a mesma álgebra. IH cortado,
Tá? Eu estou escrevendo aqui com detalhe uma coisa meio óbvia. Caramba. Né? Que se esses dois caras formam um elemento da representação do grupo de rotação, a soma deles também vai ser um elemento do grupo de rotação. Porque quando eu girar esses caras giram de alguma forma presente no grupo de rotação. A surpresa é que a gente vai ver que a gente está somando aqui, né? A gente está somando, não, a gente está combinando 2 graus de liberdade, que são representações irredutíveis do grupo de rotação, e o que a gente vai encontrar como consequência não é mais um elemento irredutível. A gente vai encontrar várias combinações de elementos irredutíveis. E isso que é, digamos, a parte tecnicamente mais chata da adição no momento angular. Ok? Não sei se a gente disse, falou que dá para fazer várias combinações no grupo de rotação, que comparado com o momento angular. É porque, por exemplo, pega 3 elétrons, amarra eles de alguma forma, tem uma interação que mantém eles fixos, tá certo? Pensa nisso como uma nova partícula. Qual é o spin dessa partícula? Vai ser limitado que o movimento acumulado, né? Sim, mas digamos só do ponto de vista do grau de liberdade de spin. Você tem que fazer justamente o que a gente vai desenvolver, o ferramental aqui, que é a adição de momento angular. Como que você pode combinar 3 elétrons para encontrar... quando você combina 3 elétrons, que tipo de representação do grupo de rotação você encontra? Será que são partículas de spin 1? Será que são partículas de spin 2? O que a gente vai encontrar é que coisas assim vão acontecer. Por exemplo, se você combina 2 elétrons, eles vão agora ser partículas ou de spin 0 ou de spin 1. Ou seja, a partícula combinada elétron 1, elétron 2 vai ser hora de spin 0, hora de spin 1. Só que olha que engraçado, uma partícula de spin 0 ou uma partícula de spin 1 é um bóson. E a estatística do bóson é uma estatística bosônica de simetria, enquanto o elétron é de antissimetria. Então, na verdade, você pode ter um condensado de Bose-Einstein de pares de elétrons, né? Enquanto você não pode ter um condensado de Bose-Einstein de elétrons. Mas por que a gente não quer estudar ela desacoplada? Por que a gente não pode estudar desacoplada esses elétrons? Pode, não tem problema nenhum, mas aqui, como a gente está querendo entender como funciona a adição de momento angular, a gente vai justamente descrever sistemas onde ela é útil. Porque nada, não tem nenhuma utilidade. Digamos, eu tenho um elétron indo para cá, um elétron indo para o outro lado. Por que eu vou descrever isso como um sistema acoplado? Entendeu? Não tem muita utilidade. Geralmente, quando a gente faz um sistema de centro de massa e tal, é um corpo rígido ou é uma coisa que está, de certa forma, num estado ligado, entendeu? E aí faz sentido você falar de centro de massa e mais graus de liberdade em torno do centro de massa. Certo? Uma questão de conveniência daquilo que a gente está modelando. Então, quando você tem esses sistemas acoplados, você não consegue definir se é um bóson ou se não é. Em geral, as regras de adição de momento angular vão te dar uma boa noção do que você pode encontrar. Então, geralmente você vai ser capaz de determinar se vai ser um bóson ou se vai ser um férmio. Professor, e tem esse caso na natureza do condensado de Bose-Einstein de elétrons, eu fiquei bem estranho isso. Tem uns efeitos que o pessoal chama de os pares de Cooper. Depois vocês procuram na internet. Mas não sei se é condensado de Bose-Einstein, mas são alguns efeitos justamente do fato de que esses pares acabam podendo formar estados bosônicos. Como que eu consigo medir que são pares? Porque eu tenho muitos elétrons, né? Uhum. Por que formaram pares? Aí depende do seu sistema. Não medir esses pares, né? Como falar, não, isso aqui são pares de elétrons, isso aqui não são, sabe? Isso aqui são só 2 elétrons, isso aqui são pares de elétrons. Mas o que eu estava falando para você, depende muito do seu sistema. Isso acontece geralmente nesses modelos de estado sólido, de matéria condensada. O Martin Cooper está relacionado com supercondutividade. Isso. Base partículas. Isso, exatamente. Mas aí eu tô saindo um pouco da minha zona de conforto, então posso estar falando alguma besteira, tá? Mas, do ponto de vista técnico, matemático, é fácil de ver que essas coisas existem, tá certo? Agora, qual é o exemplo físico de laboratório, aí eu já não vou saber os detalhes para vocês. Tá bom? Então, pessoal, do ponto de vista do sistema combinado,
O que vai ser importante para a gente agora, lembra, a nossa representação é sempre construção a partir de S2 total e o Z, tá certo? No nosso caso agora, o Z é fácil, né? O nosso Z é o quê? SZ total é igual ao S1Z mais S2Z, tá certo? E esse cara é conveniente justamente porque esse cara aqui, né, o mais ou menos, digamos, eu pegar aqui o meu S aplicado em mais, menos, por exemplo, quanto é que é esse cara aqui? Esse cara aqui vai ser S1Z mais S2Z aplicado a mais, menos, tá certo? Esse cara dá quanto? Isso aqui, né, lembra, esse cara aqui é o pedacinho do meu estado que é autovetor desse cara. E esse é o pedacinho que é autovetor desse cara aqui. Quando atuar isso aqui, vai dar mais H cortado sobre 2, vezes o mesmo estado. Só que esse cara vai dar menos H cortado sobre 2, vezes o mesmo estado. Então isso aqui é 0. Então, de forma nem um pouco surpreendente, o estado, do ponto de vista da combinação de dois elétrons, digamos assim, em que um está com spin para cima e o outro está com spin para baixo, como sistema, ele é igual a um cara que ele tem spin 0 na direção Z. O que já é estranho, porque uma partícula de spin meio não pode ter spin 0. Ou ela é mais meio ou menos meio. Certo? Então, naturalmente, a gente vê que isso aqui, ó, do ponto de vista do spin total, já não pode mais ser uma partícula de spin semi-inteiro. Partículas de spin semi-inteiro nunca tem spin 0. Tá certo? É simultânea, porque esse cara comuta com esse. Né? Ou seja, o fato de que o operador que mede o spin de uma partícula e o operador que mede o spin da outra partícula serem operadores que estão atuando em espaços de Hilbert diferentes, vão fazer com que eles dois comutem. Ou, se você quiser inverter essa lógica e pensar do ponto de vista experimental, são observáveis associados a objetos diferentes, portanto, vão comutar. Como eles comutam, eu posso representar estados que te dão um alto valor simultâneo. O que representa também que eu posso medir simultaneamente as duas coisas. Tá certo? O momento angular no limite do spin, se eu já tenho um momento angular definido, o spin não pode ser 0, né? Mas o momento angular que você tem definido são os momentos angulares particulares. Da primeira partícula e da segunda partícula. Esse momento angular que eu estou medindo agora aqui, ó, é momento angular do sistema. É o momento angular na direção Z do sistema elétron 1 mais elétron 2. Certo? E o fato de ser 0 está indicando para a gente que o sistema já não vai ter mais momento angular meio. Por que isso é um problema? Oi? Por que isso é um problema? Não é um problema, a gente só está constatando isso para construir as ferramentas para determinar quais vão ser os possíveis momentos angulares totais. Certo? E como é que a gente faz isso? Simplesmente, a gente sempre começa usando esses dois operadores. Esse a gente já viu que ele é simples, porque como é uma combinação linear simples, estou somando os dois, os estados que eu tinha anteriormente continuam tendo os mesmos somas dos meus momentos angulares na direção Z. O problema é que esse cara aqui é quadrático. E o fato de ele ser quadrático vai complicar um pouco a nossa vida, certo? Ou seja, deixa eu escrever isso aqui de uma forma matricial para a gente entender melhor o que está acontecendo. Se eu for escrever o meu mais ou menos de maneira matricial, como é que vai ficar? Quantos estados eu tenho aqui no meu mais ou menos? Quantos estados eu tenho aqui? 2 vezes 2, né? 2 possibilidades vezes 2 possibilidades. Então são 4. Eu posso pensar no meu spinor agora, matricialmente assim. É a componente mais, a componente mais, menos, a componente menos, mais e a componente menos, menos. Tá certo? Esse operador aqui, eu posso escrever agora os graus de liberdade, eu posso escrever os elementos de matriz dele. Né? Como é que vai ficar? S, Z, né? A gente calculou aqui, ele atuando aqui, é fácil ver que S, Z, atuando no mais, no menos, mais, também é 0, tá certo?
Só que S, Z, atuando no mais, vai dar H cortado mais mais. Porque é meio mais meio. E quando eu estiver atuando no menos, menos, menos. Vai ser menos H cortado, menos, menos. Aí você fala, bom, se esse cara pode ser 0, menos 1 ou 1, naturalmente esse cara vai ser uma partícula de spin 1, né? Mas não exatamente. Quando a gente olha isso aqui, usando essa ordenação aqui, esse cara matricial vai ser assim. 1, 0, 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 menos 1. Tá? Eu botei esse miolinho aqui, já vai ficar claro por quê, certo? Então você vê que o nosso operador S total, né, ele continua diagonal nessa representação aqui, na representação do mais ou menos. O que não é surpresa, tá certo? Justamente porque, como eu falei para vocês, é uma soma de dois operadores que são diagonais naquela base. Se você pega dois operadores que são diagonais numa base e soma eles, eles continuam sendo diagonais. Porque se eu somar matrizes diagonais, eu sempre vou ter matrizes diagonais. Tá certo? Agora, o problema que acontece é quando a gente faz essa conta aqui, ó. O meu S total ao quadrado, ele vai ser quanto? S1 ao quadrado, e esse aqui está tudo bem, mais o S2 ao quadrado, mais duas vezes S1 escalar S2. Né? Aqui eu não precisei fazer, nossa, S1 escalar S2 mais S2 escalar S1, porque eles comutam. Então eu já botei numa ordem qualquer. Tá? Então agora a gente tem esse termo aqui, ó. Então aparentemente eu não vou ter mais só a soma de operadores diagonais. Eu vou ter a soma de operadores diagonais, só que agora aqui, ó, eu tenho um produto de operadores que não são mais diagonais naquela base. Lembra que agora vai envolver SX, SY e SZ. Né? Isso vai atrapalhar a diagonalização desses caras aqui e vai mostrar pra gente que, na verdade, que a gente tem que encontrar uma outra base que diagonaliza agora o meu estado combinado. Certo? Vamos lá. Bom, deixa eu ver... A gente vai... É porque a gente vai fazer essa conta aqui e depois a gente vai fazer o caso geral. Aí eu não sei se eu deixo aqui só o resultado e no caso geral eu faço tudo, ou se eu faço a conta aqui já. Deixa eu pensar. Eu vou botar o resultado matricial aqui, depois vou fazer o caso geral, eu abro a conta, tá certo? Quando você calcular esse S quadrado aqui e você levar em consideração o que está acontecendo nesse pedacinho, o que você vai descobrir é que S quadrado vão ter elementos de matriz dessa mesma forma aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês explicitamente, vão ter estados assim, ó, H cortado, e aqui vai ser assim, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui vai ser assim, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente está descobrindo, né, justamente a gente já tinha meio que previsto isso, é que a aparição desse termo aqui nos leva a um operador que naquela base, lembra, essa aqui é a base, que eu tenho assim, ó, mais, menos,
menos, mais, menos, menos. E aqui é a mesma coisa, né? Mais, menos, menos, mais, menos, menos. Certo? Então, você vê que nessa base, esse cara aqui não é mais diagonal. Porque você tem elementos fora da diagonal aqui. Você precisaria diagonalizar esses caras aqui para encontrar os elementos diagonais. A base que diagonaliza. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Ou está complicado? Não, mas é porque o caso geral ele vai ser um pouco obscuro também, porque assim, a gente vai fazer o caso geral, entendeu? Então é um monte de letra. Talvez valha a pena a gente fazer aqui. Tudo bem, vamos lá. Vocês lembram como é que a gente define o S mais, né, S1 mais ou menos, né? Ele vai ser o SX mais ou menos ISY, né? E o S2 mais ou menos vai ser igual a S2X mais ou menos IS2Y. Isso aqui está claro para todo mundo? É só aquela mesma definição dos operadores escada que eu tinha feito para o caso de uma representação só. Eu tenho a mesma definição dos operadores de escada agora para o S1 e para o S2. Se eu pegar o S1 mais S1 menos e dividir por 2, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar o meu S1X. Tá certo? E a mesma coisa para o S1Y, né? Eu vou ter S1 mais menos S1 menos dividido por 2i é igual ao meu S1y. Isso aqui tá claro, pessoal? Tá complicado? Eu só peguei a definição do operador escada e reescrevi aqui. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ter uma coisa assim. 2 vezes SX SY. Certo? S2X. Né? Mais 2 vezes S1 Y S2Y mais 2 vezes S1Z S2Z. Certo? Esse cara aqui é esse termo aqui, ó. Certo? O outro termo, o que acontece quando eu aplicar aqui S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado nesse cara aqui? Quanto é que fica? Vamos ver se vocês estão acompanhando. Quanto é que fica isso aqui e aqui? Quanto é que é o alto valor do S1? Do S1 ao quadrado, né? Lembra, é sempre assim, H cortado ao quadrado, S1 mais 1. Certo? Só que é meio, né? Então aqui é meio e aqui é quanto? Meio mais 1, 3 meios. Então fica 3 quartos. Certo? Quanto é que é 3 quartos mais 3 quartos? 6 quartos, né? 3 meios.
Então você vê que tem um negócio esquisito aqui, ó, um cara aparecendo com um elemento aqui de 3 meios aqui, certo? Só que não é só isso, eu preciso também desses termos aqui, tá certo? Esse pedaço aqui, ó, ele vai ter qual é o alto valor desse cara aqui? S1x, S1z, S2z. Atuando em mais ou menos, mais ou menos. Quanto é que dá isso aqui? Né? Vai ser H cortado, mais ou menos 1/2, mais ou menos 1/2. A gente já tinha feito esse cara aqui. Só que isso aqui é vezes agora. É isso vezes isso. Né? Porque esses operadores estão calculando o produto, não a soma deles. Certo? Então, esse cara aqui vai ser mais ou menos, mais ou menos. Então, se for mais, mais ou se for menos, menos, vai ser 1/4. Né? E se for menos, mais ou mais, menos, vai ser menos 1/4. Tá certo? Então, a gente sabe que a gente tem esse cara aqui e já tem mais esse fator de mais ou menos 1/4. Mas vamos guardar isso aí. Agora, esses caras aqui, como é que a gente faz? S1x é igual a esse cara aqui. Vamos pegar o x primeiro. Então, vai ficar assim. 2 vezes S1 mais S1 menos sobre 2 S1, S2 mais S2 menos sobre 2. Tá certo? Ok. Vamos lá. 2 vezes, aí já foi lá, fica, vou botar esse cara aqui, vai ficar assim, 1/2 de S1 mais S2 mais S1 menos S2 menos, aí eu vou ter mais S1 mais S2 menos mais S2 mais S1 menos. Certo? Isso que eu estava na dúvida se eu fazia, porque essa conta é longa, um pouquinho chata. Vamos lá. O que acontece aqui, ó? Quando eu aplico esse cara aqui no mais, por exemplo. Ou seja, eu estou aplicando esse operador aqui. Certo? Tá vendo que eu estou aplicando? Aqui eu consegui aplicar mais ou menos geral porque é fácil, né? É só o produto. Só que agora é um pouco mais complicado. Como é que é? Esse fator de meio, ele veio da divisão? Esse fator de 2 aqui? Esse aqui? É que sobrou. Esse corta com esse, sobrou esse. Aí eu botei ele em evidência. Né? Esse aqui corta com esse. E esse aqui eu botei aqui. Né? É 1/2. Isso aqui é 1/2 que multiplica essa soma. Esse aqui é 1/2 que multiplica essa soma e tenho 2. Então é 2 vezes meio vezes meio. Só isso. Isso, eu tenho o mais com mais, o menos com menos, o mais com mais, o menos com menos. Aí eu tenho o mais com menos, o mais com menos e o menos com mais, o menos com mais. Certo? Bom, mas como é que isso aqui opera, né? A gente sabe o que, por exemplo, S1 mais S2 mais no estado mais vai ser igual a quanto? 0. Né? Toda vez que eu estiver subindo o mais, vai dar 0. E se eu estiver descendo o menos, vai dar 0 também. Certo? Então,
não são tantos os estados que vão sobrar assim. Deixa eu ver como é que eu faço para simplificar. Vamos pegar o que acontece primeiro com o estado mais. Eu acho que é melhor fazer caso a caso, tá certo? Então, o mais, isso aqui vai ser 0, esse aqui vai ser, esse vai sobreviver, esse vai ser 0 e esse vai ser 0. Certo? Vai aparecer só esse termo aqui. Então, o não, espera um pouquinho. Isso. Então, o termo S1, S2 no mais vai ser igual a 1 meio de S1 menos S2 menos no mais. Tá certo? Porque eu não posso aplicar um mais no mais. Nem no 1, nem no 2. Os dois já estão com o spin total na direção Z no máximo. Se eu tentar aumentar mais, vai para 0, justamente por causa da limitação, lá, da toda a nossa construção da representação. Então a única possibilidade é esse cara aqui. Certo? Mas isso aqui dá quanto, pessoal? Alguém lembra de cabeça? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Que eu não sabia que eu ia usar. Ninguém lembra dos elementos C? Sim, né? C mais ou menos é igual a H cortado raiz de J mais ou menos. Mais ou menos M, J menos mais M mais 1. Deixa eu ver se isso aqui está certo. Se eu aplicar o mais do máximo... É o contrário. É o contrário, não é isso? É isso aqui, né? Bom, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu estou descendo, então é o C menos, né? H cortado, esse cara aqui é meio, né? Se eu estou descendo aqui é mais, e então aqui era mais meio, certo? E aqui vai ser meio menos meio vezes 1, certo? Então esse cara aqui é só H cortado, tá certo? Então é só, o H cortado eu já estou fatorando aqui na verdade, né? Deixa eu ver, isso, né? Porque aqui eu tinha H cortado ao quadrado, aqui eu tenho, peraí, eu errei alguma coisa aqui. Aqui é o H cortado ao quadrado, né, pessoal? Que tem o H cortado desse meio e o H cortado desse aqui também, por isso que aqui é o quadrado. E aqui eu tenho o H cortado de cada um, tudo bem. Então eu tenho esse C menos ao quadrado, que é H cortado ao quadrado. Tá certo? Então isso aqui vai ficar um fator de meio, tá certo? Então a gente tinha quanto aqui, vocês lembram? 3 meios. 3 meios, mais. Esse cara aqui, quando for o mais, a gente viu que vai ser meio vezes meio, vai ser 1/4. Mais 1/4. Vamos ver se eu não fiz uma besteira. E esse cara aqui vai ter que ser, esse cara aqui a gente acabou de ver que é esse cara aqui atuando aqui, vai dar um menos menos. Ah, vai dar um menos menos. Então não me ajuda em nada. Não vai ser... Como é que é, cara? O menos ali. Uhum. Ele significa o que pra gente? É o menos meio. Esse aqui é o operador de escada que desce para o spin 1, para a partícula 1. Não tem nada a ver com esse mais ou menos aqui. Quer dizer, tem, mas
não é direto. Esse cara aqui não é mais ou menos meio, tá? Esse aqui é o operador escada, é aquela combinação que a gente estava fazendo aqui, ó. Essa combinação definida aqui, ó. Certo? Peraí que eu fiz uma besteira aqui. Estão dizendo que se eu atuar no mais... Ah, tá certo. É isso mesmo. Tá. A diferença... o que vai acontecer aqui, pessoal, é o seguinte. Então, eu tenho esse cara aqui, esse é do SX, né? O SY, ele vai ser a mesma coisa, só que com menos aqui e menos aqui, só que vou ter um I aqui e um I aqui. E esse sinal de menos vai cortar lá. Deixa eu... Eu não vou ter um estado menos aparecendo. Deixa eu ver a maneira mais fácil de mostrar isso. Acho que eu devia ter deixado o caso geral. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui então. Antes de eu fazer isso aqui, deixa eu fazer o SY. Professor, voltando aí para esses operadores aí, eles não comutam, né? O último termo. Quais? Que vários deles comutam. O 1 com o 2. 1 com 2 todos comutam. Né? Porque é o observável associado a uma partícula e o observável associado a outra partícula. Então eles comutam. Não é todos eles. Que o último termo ali você tinha escrito ao contrário, eu achei que ia dar. Mas então eles dois ali comutam. Isso. Certo? Então esse cara aqui é o SX com SX e o SY é só o negativo sobre 2i. Né? Então vai ficar assim, o SY... pode perguntar. Você tinha escrito o computador de SI com SJ e tinha dado um e cortado SK. Não é o S1 com S2? É justamente por isso que eu chamei a atenção aquela hora. O SI e o SJ, S1 e S2 é o S total. Talvez eu tivesse que botar um T para ficar mais claro. Ou seja, aqui é total. Total, 1... desculpa, não é total não. Aqui é 1 e o 2 ao quadrado. Isso, cadê o total? Aqui, esse cara aqui é o total. Esse cara seria o quadrado de... Né, o primeiro eu pego S1 vetor, S2 vetor, somo e elevo ao quadrado. Você pega o produto escalar dele com ele mesmo. É esse cara aqui. Certo? Talvez eu tivesse que botar um T naquela ocasião para não ficar confuso com esses caras aqui. Né? Esses que são individuais, eles têm dois índices. O primeiro índice é o rótulo de qual partícula ele está associado e o segundo índice é qual a direção do espaço que ele está apontando. Tá certo? Bom, aqui a gente também tem esse fator de 2, duas vezes, e aqui vai ficar assim, S1 mais menos S1 menos sobre 2i, tá certo? E aqui S2 mais menos S2 menos sobre 2i, tá certo? Então, quando eu juntar, eu corto esses dois aqui, o i vai com i, fica negativo, e eu tenho isso. Então, aqui a gente pode até simplificar a nossa vida, ó, porque esse cara aqui, ele vai ficar assim, o menos esse cara aqui, né? Então, vai ficar igual a menos 1 meio, abre parênteses, S1 mais S2 mais S1 menos S2 menos, mais S1 mais S2 menos, espera um pouquinho que o termo cruzado tem um menos, e menos S2 mais S1 menos. Tá certo? É a mesma conta de lá, só que a diferença é que tem um menos aqui. E tem esse menos que vem do i. Tá certo? Então, o que aconteceu? Eu tenho menos de fora, tá? Do i, que eu vou botar aqui dentro. Então, vai ficar menos aqui, mais aqui e mais aqui. Quando eu somar esse cara com esse cara aqui, o que vai acontecer? Lembra, esse pedaço aqui, ó, ele está aqui. Cadê? Aqui, né? É esse cara aqui. É o termo A.
né? Então, esse cara, o A está aqui, né? E o B está aqui. Tá certo? A mais B vai ser igual a... os termos que é mais, menos, menos vão embora, tá certo? E os outros se somam, some o meio, tá certo? Vai ficar assim, ó. S1 mais S2 menos, né? Mais S1 menos S2 mais. Tá claro para todo mundo? Né? Porque esse termo aqui corta com esse aqui e esses aqui se somam com esses aqui. Mas eu tinha um fator de meio em ambos, então soma meio mais meio dá 1. Certo? Então, na verdade, a única coisa que nos interessa é esse pedacinho aqui. Tá certo? Então, quando a gente calcular o mais, esse cara aqui vai dar 0. No mais. Certo? Então, no mais, a única coisa que importa é meio vezes meio, que é 1/4, mais 3 meios aqui. Aquele 3 meios por quê mesmo? Porque eu tô... E aquele fator de 2 não multiplica esse 1/4 também? Como é que é? Aquele fator de 2 lá em cima, ele não multiplica esse 1/4, né? Obrigado. Era o que estava faltando. Tá. Não estava dando certo. Obrigado, é esse mesmo. Então eu tenho esse fator aqui também. Então, na verdade, esse cara aqui não vai ser 1/4, vai ser 1 meio. Justamente. Agora, quando eu somar 1 meio mais 3 meios... Obrigado. Então, esse cara aqui, o mais, ele vai ter, né, 3 meios, h cortado ao quadrado, mais 1 meio, né? Ou seja, é h cortado ao quadrado vezes 2. Só que 2 é igual a 1 vezes 1 mais 1, que é momento angular total 1. Né? 1 vezes, né? Lembra, momento angular vezes momento angular mais 1, é o L vezes L mais 1, é o S vezes S mais 1, J vezes J mais 1, tá certo? Então esse cara aqui, o 2, é porque esse estado mais está associado ao momento angular de spin total 1, tá certo? Se você fizer a conta com menos, é a mesma coisa. Você vai encontrar o menos aqui, esse cara vai matar o menos, esse cara vai matar o menos. Então você não precisa se preocupar com ele, tá certo? Mesma coisa, o menos tem momento angular total 2, o mais tem momento angular total 2 e o menos, momento angular total 2 também, tá certo? Agora, para a gente ver esse cara aqui, ó, a gente tem que aplicar no mais, tá certo? Então, quando a gente aplicar no mais, esse cara aqui vai dar um fator de menos meio, sempre, tá certo? E ele não muda, o cara. Então, menos meio e ele não muda. Esse cara aqui também não muda, tá certo? Deixa eu escrever aonde para a gente ver essa matriz aqui. Tem um H cortado ao quadrado ali no S total ao quadrado. Como assim? Aquele fator que multiplica a matriz é um H cortado ao quadrado. Aqui é quadrado, isso, obrigado. Certo. Então aqui a gente não precisa mais. Bom, então a gente sabe que o efeito desse cara aqui é sempre o mesmo, é sempre esse fator aqui. Esse cara aqui, no mais menos ou no menos mais, dá menos meio, tá certo? Então a gente já tem aqui h cortado ao quadrado, 3 meios menos 1 meio, tá certo? Ou seja, esse cara já dá 1, né? Então o estado permanece sendo ele mesmo, tá certo? Ou seja, esse cara aqui no mais menos, por exemplo, fica aqueles termos lá, mais esse termo aqui, S1 mais S2 menos, mais S1 menos S2 mais, atuando no mais ou menos. Tá certo? Mas o que vai acontecer aqui, pessoal? Esse cara aqui é mais com mais, vai embora. Esse cara aqui não importa. Mas esse aqui vai levar o mais no menos e esse o menos no mais. Então troca.
Tá certo? Então aqui vai ser 1. E lembra, esse cara aqui, o fator é H cortado. Esse cara que dá H, o C menos e o C mais dão H cortado. A gente fez a continha ali. Tá certo? Então esse cara aqui vai ser H cortado ao quadrado. Então esse cara aqui, isso aqui vai ser igual a H cortado ao quadrado mais menos, mais, menos, mais. Então não é mais autovetor. Eu estava atuando no mais menos, eu encontrei o mais menos e o menos mais. Que é isso aqui, ó. 1 aqui e 1 aqui. E se eu aplicar isso no menos mais, é a mesma coisa. O menos mais, eu tenho esse mesmo fator, que é comum. O menos mais também vai ser um fator de menos meio, porque é menos de um e mais do outro. E quando eu aplicar esse cara aqui, aí esse aqui já não vai ser mais zero, porque o menos mais, esse vai transformar o menos no mais e esse o mais no menos. E vai inverter de novo, vai ser a mesma coisa. E é por isso que eu tenho esses dois caras aqui. Certo? Então, veja, vocês veem que não é um negócio simples, tá? É claro que a gente vai desenvolver um maquinário generalizado, só que aí, geralmente, a gente perde um pouco de intuição. Por isso que eu tentei fazer agora aqui de cabeça com vocês, para a gente desenvolver um pouco de intuição. Professor, eu não entendi a conclusão desses dois aqui, que é igual a 1 vezes 1 mais 1. Para ser o... Lembra que isso aqui é o S total. E a gente estabeleceu lá atrás que o S total estava associado a representações de forma que o alto valor do S total era H cortado ao quadrado vezes J mais 1. Então, se eu encontrei uma coisa que é 2, o único J que existe, que é J vezes J mais 1 é igual a 2, é o 1. Não existe nenhum outro momento angular que te leva a um momento angular total dessa quantidade aqui. Você está basicamente querendo resolver essa equação aqui. Ó. J vezes J mais 1 é igual a 2. Aí você pode resolver Bhaskara, você vai encontrar que vai ter uma solução negativa, que não vai importar, e a solução positiva é J igual a 1. Eu estava confundida, tá? Uma coisa a gente está com o fator de meio, aí dava meio mais 1, mas tá bem. Acabou tomando mais tempo do que eu esperava. Tá. Tá certo? Mas veja, pessoal, a gente acabou de ver que o... Deixa eu ver onde é que eu... Acho que posso apagar aqui. Então a gente viu aqui, ó, que o S2 atuando em mais é igual a 2 vezes H cortado ao quadrado mais. A gente viu que o S2, aqui é o total, tá? É aquele que é a soma dos dois. Atuando no menos é igual a H cortado. Eu estou reescrevendo essa matriz aqui só porque eu acho que dá mais intuição, certo? Esse cara aqui, ó, no mais menos, ele vai ser igual ao quê? H cortado ao quadrado mais menos. Tá certo? E esse cara aqui, no menos mais, vai ser igual a H cortado ao quadrado mais menos mais, pode ser igual mais menos mais. Tá certo? Mas olha que legal, pessoal. Esse cara aqui continua sendo autovetor. Esse cara aqui continua sendo autovetor. Esse não é autovetor e esse não é autovetor. Agora, o que acontece se eu somar essas duas expressões aqui? Somar os dois lados das expressões. Na esquerda vai ficar assim. S2 atuando em mais, menos. Tá certo? Eu somei, é tudo linear, eu posso fazer essa brincadeira à vontade. O lado direito é igual. Então só aparece um fator de 2. 2, H cortado, mais menos, mais. Olha aí, essa combinação linear aqui, ela também uma combinação linear, que também é autovetor desse cara. A gente encontrou um terceiro autovetor desse cara. Com o momento angular total 2 também.
que também corresponde a um estado de spin 1, tá certo? E a gente pode fazer uma terceira brincadeira aqui. Eu calculei a soma, né? E se eu calcular a subtração daquelas duas mesmas igualdades? Eu vou ter assim, S2 atuando em mais, menos, 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 mais. Isso aqui vai ser quanto? Zero. Zero é uma partícula de spin quanto? Zero. No momento angular total, zero. É uma partícula de spin zero. Certo? Então, olha que legal. Essa partícula... Olha. Uma coisa é eu combinar um elemento com spin up e outro spin down e encontrar um objeto que tem um momento angular total zero. Que é esse caso aqui. Enquanto nesse caso aqui, eu estou fazendo outra combinação de mais com menos e estou encontrando o momento angular na direção Z0, mas de uma partícula de spin total 1. Eu tenho 4 graus de liberdade. Lembra que a gente fez a continha lá no começo? 2 vezes 2, 4? Mas a gente sabe que 4 não bate com quase nada. Né? Porque a gente sabe que uma partícula de spin 0 tem 1 grau de liberdade, uma partícula de spin meio tem 2 graus de liberdade, uma partícula de spin 1 tem 3 graus de liberdade, mas a gente tinha 4. Né? Como é que a gente obtém 4 a partir desses números que eu falei para vocês? 1 mais 3. 1 grau de liberdade de spin 0 e 3 graus de liberdade de spin 1. Esse e esse. Pode ser 2 mais 2? Nesse caso, as regras impedem. Ou seja, você... não é o que vai acontecer. Tá certo? Mas você já meio que sabia disso no momento que você calcula os autovalores do SZ total, sendo que eles iam ser sempre, a gente calculou, né? Porque meio mais meio, ou meio menos meio, nunca dá meio. Quando você soma meio com meio, ou é 1, ou é menos 1, ou é 0. Você não consegue somar dois fatores de meio com sinais diferentes e encontrar meio. Por isso que não dá para ser 2 mais 2. Por isso que tem que ser 3 mais 1. Então, nesse caso, 4 tem que ser 3 mais 1. Entendeu? Então, basicamente, o que a gente está vendo, pessoal, é o quê? É um espaço de Hilbert da representação de spin meio vezes produto tensorial. Lembra? Esse cara aqui, ó, mais menos, é simplesmente um elemento do produto tensorial. Tá certo? Isso é igual ao quê? Uma representação de spin 0, soma direta, porque eu estou somando esses vetores na base, com um spin 1. Então, meio vezes meio é igual a 1 mais 3. Tá certo? O produto tensorial desses dois estados, que representa o conjunto dessas duas partículas, pode ser pensado como a soma direta de um estado de uma partícula de spin 0 mais uma partícula de spin 1. Onde a partícula de spin 0 é quando você tem essa particular combinação antissimétrica de spin, e as partículas de spin 1 é que vem com essa combinação simétrica de partículas de spin 1. Certo? Mas mesmo sendo de grandezas diferentes, spin 1 não é a mesma coisa que o spin meio, na natureza dele. São coisas diferentes, mas que têm o mesmo valor. Eu não estou entendendo bem sua pergunta. Sei lá, tem os férmions, os bósons, e aí Pensa assim, esse cara aqui, você pode pensar que é o próton, né? E esse cara aqui é o elétron. Aí você fala, qual é o spin do átomo de hidrogênio?
Depende. Você pode encontrar o átomo de hidrogênio nesse estado, em que ele vai se comportar como uma partícula de spin zero. O átomo de hidrogênio como partícula, se você pensar como uma partícula composta, ele vai se comportar, se ele estiver nesse estado aqui, se os spins estiverem dessa forma, então ele vai se comportar como uma partícula de spin zero. Mas se o átomo de hidrogênio se encontrar com os seus constituintes nesses estados de spin aqui, então ele vai se comportar como uma partícula de spin 1. O átomo de hidrogênio vai se comportar tipo um fóton. Não com a massa zero do fóton, tá? Mas só do ponto de vista do spin. Então, vai mudar a grandeza física dele dependendo dessa combinação. Não é que vai mudar, porque o átomo de hidrogênio já é o átomo de hidrogênio. A natureza do átomo de hidrogênio, por ser uma partícula composta, não requer necessariamente ela fazer parte de uma representação irredutível. Por isso que ela está nessa representação que é redutível. Tanto que a gente já escreveu explicitamente ela como sendo a combinação, né, a soma direta dessas duas representações aqui. Irredutível? Então, essa representação que a gente acabou de mostrar aqui, ó, essa representação aqui, eu pergunto para você, ela é redutível ou irredutível? Por que ela é redutível? Isso. Ou seja, se eu faço uma rotação no meu sistema, eu sei que esse estado e esse estado vão se misturar. Porque eles representam componentes distintas de uma mesma representação de spin 1. Então isso aqui é como se fosse um vetor tridimensional. São 3 componentes, se eu girar esses 3 componentes, eles vão se misturar como um vetor tridimensional se mistura. Esse cara aqui se comporta como uma partícula de spin zero. Eu posso girar o tanto que eu quiser aqui, isso aqui nunca vai sair do lugar. Tá certo? É uma partícula escalar, é como se fosse uma temperatura. Esse cara aqui é justamente, eu peguei a redutível, que é esse cara aqui, e escrevi como uma combinação, né, a soma direta de irredutíveis. Certo? Vocês acabaram de descobrir que meio vezes meio é igual a 0 mais 1. Certo? 0 mais 1, ó. 0 mais 1, isso mesmo. Mas é isso que a gente vai fazer, tá, pessoal? Deixa eu ver se a gente tem... Quanto que a gente tem de tempo? Não temos. Então, é isso que a gente vai fazer. A próxima aula, tá? A gente vai descobrir como que a gente faz essas combinações de forma arbitrária. Vou sair combinando graus de liberdade diferentes. A gente vai fazer isso por vários propósitos. Seja porque a gente quer saber o momento angular total, quando a gente combina o momento angular de orbital com o de spin, ou quando a gente quer combinar spin de duas partículas diferentes. Então isso tem uma série de utilidades. Principalmente quando você vai estudar, por exemplo, espalhamento, você sabe que no espalhamento você tem a combinação linear. Você tem a adição do momento angular das duas partículas que estão colidindo e as partículas produto têm que fazer parte digamos, das possíveis representações daquilo. Então você pode até excluir certas coisas. Sabe assim? Então um elétron combina com um pósitron, pode sair um fóton, porque tem um negócio de spin zero. Mas também pode sair uma partícula de spin zero. Então você começa a descobrir que existem regras de seleção que permitem ou impedem coisas de acontecerem no laboratório. Tá certo? Simplesmente sabendo combinar o momento angular daquilo que está colidindo. Certo? E é isso que a gente vai estudar na próxima aula. Tá bom, pessoal? Valeu, obrigado.